Boa tarde. Bom, vou bater a sineta. Agora são 2. Sejam muito bem-vindos ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Uma boa tarde a todos e todas. E eu já vou convidar a incontinente Márcia Diniz, que foi a organizadora, junto com Márcio Barandier. Vocês dois já podem vir para a mesa. Márcio Barandier, presidente da nossa Comissão de Direito Penal. Uma salva de palmas para os dois. E a estrela do nosso evento, professor Geraldo Prado, meu amigo. Que felicidade, que alegria. Venha, Geraldo. Alegria minha mesmo, verdade. Bom, todos sabem, nós teremos a palestra do professor Geraldo Prado e, em seguida, ele lança o livro. Eu disse que a minha familiaridade com o processo penal é um espetáculo. Eu estava na ordem, eu disse assim, gente, eu tenho que ler o nome do evento. Né? Então, todos... Está aí a cadeia de custódia da prova no processo penal. Antes de passar a palavra para Márcia Diniz e para Márcio Barandier, eu quero anunciar a presença de James Walker, nosso confrade, presidente da Anacrim. De vez em quando eu faço a confusão. Põe uma salva de palmas também para o James. E muito agradecido e muito feliz por vocês estarem participando no nosso evento. Eu inicio dizendo o seguinte, eu disse que eu tenho o maior orgulho, estou vendo vários membros da Comissão de Direito Penal, daqui do nosso instituto, eu digo sempre que eu tenho muito orgulho dessa comissão. E eu tive a honra de ser convidada por Márcio Barandier para prefaciar o livro que será lançado em breve, que é uma coletânea dos pareceres que aborda o pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pacote anticrime. E hoje, Márcio, inclusive, depois vai falar, ele esteve, eu até coloquei aqui no site, já está no site, só não tem o vídeo ainda, Márcio, mas ele participou da audiência pública no Senado, onde nós conseguimos, né, articular, né, uma intervenção do Instituto dos Advogados Brasileiros nessa audiência pública para falar sobre o pacote. Então, isso aí também com a ajuda, e aí a gente tem que dar crédito, né, a quem nos ajuda, do nosso assessor especial para assuntos legislativos, o ex-deputado Miro Teixeira, que agora também é nosso confrade. Então, o Miro conseguiu articular essa intervenção, que foi muito importante para o Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu acho que algumas coisas devem ser ditas. Né? No prefácio do livro, né, eu fiz uma menção a Zaffaroni. Né? Eu disse assim, olha, mas você trabalhista, Zaffaroni, eu disse assim, olha, eu fui apresentada ao Zaffaroni, não pessoalmente, né, mas a doutrina de Zaffaroni através da minha filha, uma monografia na PUC, né, por indicação de Vitória Sullock, que também é membro da nossa comissão, da professora Vitória Sullock. Né? Então, eu faço uma referência a Zaffaroni, que a função do direito penal é exatamente, né, se opor a essa política, né, a um Estado punitivista. Né? E quando você perde o controle, você pode propiciar o genocídio. E faço outra referência a um constitucionalista moderno, em que ele disse assim, nós não estamos hoje vivendo uma crise institucional, nós estamos vivendo uma crise sistêmica. Por quê? Ele disse assim, nós já ultrapassamos isso, não temos mais esse tipo de crise, porque na crise sistêmica você joga contra as regras do jogo. Então, você passa ao largo do que está na Constituição, você passa ao largo das leis. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Ontem nós tivemos uma palestra que foi maravilhosa, eu faço questão de fazer referência. Nós convidamos a professora Denise Gentil, que é uma economista, professora da pós-doutora da UFRJ, que aborda com precisão, ela até nos deixou uma nota técnica, tem alguns até exemplares aqui, para quem tiver curiosidade, onde ela fala das inconsistências do modelo de projeção atuarial do governo federal sobre a questão da Seguridade Social e dos impactos na exclusão social. Então, nós estamos vivendo alguma coisa que é muito mais grave do que nós lemos no jornal, que é a exclusão social, que é uma coisa profunda, e a desconstrução do Estado Social.
no país, né? E tudo sem diálogo. Né? Já tivemos extinção do Ministério do Trabalho, Ministério da Cultura, várias comissões, então essa interlocução com a sociedade hoje não está existindo. Né? E aí nós estamos indo ladeira abaixo. Né? Eu, na solenidade, em comemoração ao aniversário de 176 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros, onde nós fizemos a outorga da medalha Teixeira de Freitas ao ministro Sepúlveda Pertence. Né? Vale a pena a leitura do discurso do ministro Sepúlveda, né? Eu acho que ele identificou bem que nessa política aí de violência, de ódio, alimentação do ódio, da violência, nós estamos alimentando, nós estamos na antessala, né, de um regime fascista. E isso é preocupante. O Instituto está atento a isso. Né, e eu tive a oportunidade de dizer o seguinte: não calarão a advocacia, não calarão o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, é com essas palavras, né, que eu, mais uma vez, Simone, olha a minha intimidade, né? Simone, obrigada, querida, pela tua presença, sempre muito bem-vinda. Então, eu passo a palavra de imediato a Marcinha, eu posso chamar Marcinha e Marcinho, né? Então, a Márcia Diniz, que vai falar um pouco sobre também o nosso evento, e em seguida para Márcio Parandier, e eu passo a palavra para o meu amigo queridíssimo, que eu tenho a maior admiração, ele sabe disso, ele sabe que é sincero, também pela esposa dele, que é trabalhista, que é desembargadora do TRT. Que é a pessoa que tem bom senso na casa. Ela Registro embora seus. quem mais apanha somos nós, né? Vocês estão apanhando, mas trabalhista que apanhar do Supremo é uma coisa assim horrorosa. Ela sabe disso. Primeiro pela ditadura, né? Exatamente. Vamos lá, Márcia. Vamos lá. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a estrela da noite aqui é o Dr. Geraldo Prado. Está dando um chiado. E, assim, antes de mais nada, eu queria cumprimentar a nossa presidente, doutora Rita Cortez, e não só elogiar, como agradecer a postura dela firme, sempre, em todas as ocasiões, com relação à defesa, não só do Estado Democrático de Direito, que é uma postura do IAB, mas principalmente em relação à nossa Comissão de Direito Penal. Não houve um único parecer, uma única posição da nossa Comissão de Direito Penal que a Rita Cortez não tenha apoiado, divulgado, incentivado e brigado aqui no plenário mesmo para que conseguíssemos a aprovação, para que conseguíssemos sustentar, divulgando todos os nossos pareceres e efetivamente mostrando a preocupação dela com o direito penal, com as liberdades, com os direitos fundamentais, com os direitos humanos, e sempre se colocando na vanguarda do Instituto de uma forma que todos nós, criminalistas, temos que reconhecer, realmente agradecer, não só reconhecimento pela divulgação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e de todo o trabalho da Comissão de Direito Penal, como agradecer o empenho dela, agora, por exemplo, divulgação do nosso livro e dos nossos pareceres, do anteprojeto do Moro. Enfim, só elogios à nossa presidente. Muito obrigada. Parabéns. Minha amiga. Cumprimentar o meu querido amigo, Dr. Márcio Barandia, presidente da nossa Comissão de Direito Penal, excelente presidente, que está aqui porque é um batalhador. Ele hoje, de manhã, ele esteve no Senado, defendendo o nosso projeto, defendendo os nossos pareceres no projeto anti-Moro, defendendo brilhantemente, como na segunda-feira, Simone Schreiber e Geraldo Prado também foram lá e marcaram a nossa posição garantista contra o projeto, evidentemente, não poderia ser diferente. E acho que nós estamos numa luta muito árdua e parece que as coisas não estão melhorando, estão cada dia pior, né? A cada declaração que o presidente faz, a gente fica mais assustado. Acho que tiraram o meu som, foi censura? Nós ficamos mais assustados com o país. Está sendo transmitido pela internet. Socorro, vou sair daqui presa. É lindo, na telinha.
Mas, enfim, o Márcio tem sido um grande presidente da nossa comissão, ele é agregador, ele é empenhado, ele não mede esforços pessoais, inclusive, né, porque a gente tem que abdicar muito do escritório, da vida pessoal, para conseguir exercer com todas as demandas que existem na presidência de uma comissão como a de Direito Penal, que é uma comissão grande e bastante ativa. Então, eu queria realmente cumprimentar o Márcio por tudo que você representa na nossa comissão. E, por fim, até difícil para mim falar do nosso querido professor Geraldo Prado. O Geraldo, ele é um grande amigo há tempos e foi o meu orientador de mestrado, como deve ter sido o orientador de quase metade das pessoas que estão aqui, né? O grande orientador, ou como ele gosta de dizer, desorientador de muitos de nós criminalistas, muitos de nós advogados criminais. Sempre foi um juiz, além de garantista, né? O Geraldo foi um juiz corajoso, um juiz absolutamente empenhado em fazer do direito penal e da judicatura criminal, onde ele sempre atuou, uma judicatura diferenciada, garantista, respeitando sempre muito a defesa, né? E agora ele continua como jurista, empenhadíssimo exatamente nessa função. Então, é assim, uma grande honra para a gente, hoje, a deferência do Geraldo em lançar esse livro aqui no IAB. É claro que ele vai falar agora, daqui a pouco, sobre o livro, e o livro é realmente espetacular. Eu só queria falar algumas poucas palavras, porque esse livro, ele, na verdade, é um estudo que ele vem fazendo desde 2014. Quer dizer, em 2014 ele apresentou um parecer no STJ a respeito da cadeia de provas, né? A cadeia de custódia de provas, na época, era de provas obtidas por meios ocultos, que eram interceptações telefônicas. Foi uma causa, um habeas corpus muito interessante. A relatora foi a ministra Suzete, e o voto do ministro Rogério Schietti, como sempre, né, foi um voto assim, belíssimo. Ambos acolheram, ele ganhou por unanimidade, a tese ganhou por unanimidade, o parecer foi absolutamente um sucesso total, né? E nessa época ele começou a verificar e estudar sobre a importância da prova no processo penal, a importância de uma prova que seja obtida de uma maneira, e aí a gente vai usar os termos que ele usou, que são muito interessantes, e eu gostei demais, já tinha lido no livro anterior, e esse livro, na verdade, me parece uma depuração dos estudos e do livro anterior. Eu acho que de 2014 para cá é um livro fino, mas é um livro denso, muito mais do que o anterior, que é mais grosso, mas esse aqui ele tem uma densidade, ele tem uma profundidade, e essa profundidade, a meu ver, é encantadora, porque ele cruza os caminhos da filosofia com o direito penal. E cruza de uma maneira brilhante, explicando fácil, com facilidade, com tranquilidade, como esses caminhos têm que se cruzar necessariamente para que essa cadeia de custódia da prova do processo penal seja efetivamente uma cadeia a ser levada com absoluto rigor, que não pode ter nenhum tipo de intervenção. E aí, nesse estudo que ele faz, que é maravilhoso, ele fala, por exemplo, da fiabilidade, da mesmidade da prova, que a prova tem que ser, a prova apresentada ao juiz tem que ser exatamente a prova colhida no momento em que o fato ocorreu, o suposto fato criminoso ocorreu. Não pode ser manipulada. Então, na hora que se coloca um lacre, naquele primeiro momento, é muito importante, porque essa mesma prova é que tem que ser analisada pelo juiz, né? Fala também com uma absoluta propriedade, dando continuidade aos princípios que devem reger essa cadeia de provas, sobre o direito de desacreditar, de desconfiar da produção de uma prova.
que é uma garantia que a defesa tem, que tem que usar cada vez mais, de não se submeter às vontades do Estado e àquela questão da fé pública, do achismo, da palavra do juiz, da convicção pessoal. A questão da prova ela é muito importante e ela vai muito além de uma concessão que o advogado muitas vezes faz de aceitar uma prova que nos é entregue pelo Ministério Público, pela acusação ou pela polícia. Né? Tem um capítulo dedicado, inclusive, às provas digitais, que é muito interessante, porque não há nenhuma legislação, por enquanto, aqui no Brasil, especificando o caminho dessas provas, especificando como essas provas devem ser preservadas. No entanto, o Geraldo nos traz princípios a serem seguidos e nos traz os fundamentos das legislações de estados que adotaram legislações para proteger essa produção de prova, para proteger essa cadeia de custódia da prova, como os Estados Unidos e a Itália, por exemplo, inclusive em matéria de provas digitais. O Geraldo também organiza grupos de estudo a respeito desse tema aqui no Rio, na Universidade do Estado do Rio Federal, e em Lisboa, na Universidade Autônoma de Lisboa. Enfim, ele coloca de uma maneira absolutamente brilhante a necessidade de haver um equilíbrio entre a defesa e o exame das provas e o acesso às provas. Então, assim, eu como advogada criminal, eu acho que a maioria dos presentes aqui hoje são advogados criminais, nós temos, assim, grandes dificuldades em aceitar uma prova que a gente sabe que é selecionada pela polícia, em primeiro lugar, e depois selecionada pelo Ministério Público. Então, quando a prova chega aos autos, transcrições, por exemplo, gravações telefônicas, por exemplo, prova digital, elas são altamente manipuladas. Eles selecionam o que eles acham interessante, e é evidente que é o que eles acham interessante para a acusação. Né? Então, são esses dilemas que o Geraldo esclarece no livro, nos dá um caminho para que a gente possa, apesar de ainda não ter uma legislação, e eu acho que a nossa Comissão de Direito Penal deve tratar desse tema, de tentar uma sugestão, enfim, para que haja uma legislação específica, né, que se protegeria melhor, mas nos dá o caminho dos princípios e da lógica, da filosofia, para fundamentar a necessidade desse cuidado, da cadeia da custódia da prova no processo penal. Então, assim, tem muito mais a que se falar, o livro é maravilhoso, e o livro ele faz o que todo bom livro faz. Quando a gente acaba de ler, a gente fica não com conhecimento maior, mas com mais dúvidas sobre o tema. Então, acho que essa capacidade didática do Geraldo, esse estudo profundo do Geraldo, de falar de filosofia, de falar temas que seriam difíceis para nós, advogados, que não estamos nesse métier da filosofia, entender, e depois de entender, ter dúvidas e mais dúvidas, que nos fazem estudar mais e mais, é a grande capacidade do autor. Eu realmente estou muito feliz, eu fiquei muito feliz com o livro. Eu tirei algumas coisas para falar, de frases, mas, enfim, eu vou falar só uma frasezinha do Kudlis, que ele cita, que é muito interessante, que é: a lei penal deve ser a lei de execução da Constituição. O processo penal tem que ser a lei de execução da Constituição. Eu acho que isso resume muito as nossas garantias, a necessidade que o processo penal tenha, não só a necessidade, mas o dever de garantir a Constituição. Então, eu não vou tomar o tempo que todos vieram aqui para ouvir com o brilhantismo do nosso professor. Muito obrigada por esse livro maravilhoso. A defesa te agradece, os advogados criminais te agradecem. Eu mesma já vou usar esse livro numa causa minha. Enfim, acho que todos nós usaremos, porque a prova é muito maltratada no Brasil e a gente tem que exigir que isso seja uma questão além da vontade dos órgãos acusadores do Estado. Então, vou passar a palavra para o Márcio, agradecendo mais uma vez, e o livro é um espetáculo. Parabéns às vezes a presidente, Márcio Barandia.
boa tarde a todas e todos. Presidente Rita Cortez, eu faço minhas também as palavras da Márcia Diniz, isso é uma verdade que eu tenho repetido muito. Eu falo com a presidente que eu costumo falar bem dela pelas costas muito, porque é um apoio que ela dá à Comissão de Direito Penal é enorme e fundamental para que a gente desenvolva o trabalho da comissão. É formada por membros incríveis e acho que a gente está conseguindo, pelo menos, marcar posições importantes nesses tempos que a gente vive agora. Eu quero agradecer as palavras carinhosas da Márcia. A Márcia é muito amiga minha, então ela não exagera um pouco. E, aliás, essa mesa assim, Márcia, não sei se você notou, mas assim, eu não sei Márcia, mas Márcio não está desaparecendo. Eu não, acho que só na minha geração, as gerações novas, não tem nenhum Márcio que eu conheço. Mas, obrigado, Márcia. Esse evento foi idealizado pela Márcia Diniz e é um privilégio ter o Geraldo Prado aqui com a gente, lançando um livro que provavelmente se tornará mais um clássico dele. Eu conheci o Geraldo, estava lembrando que conheci o professor Geraldo Prado quando eu era estagiário, no mesmo dia que eu conheci Ronaldo Machado, pai do Carlos Eduardo Machado, lá no júri em Nova Iguaçu. Eu, estagiário, o Geraldo ainda era um juiz novo, e depois eu também me lembro que eu me casei com 25 anos, o Geraldo tinha acabado de nascer o filho dele, ele foi ao casamento, uma situação meio difícil, tal, aquilo sempre me marcou, mas ao mesmo tempo em que a gente ia fortalecendo esses laços de amizade, porque ele foi meu capitão, inclusive, e meu técnico no time dos amigos do Geraldo Prado, que enfrentou um time da Defensoria Pública de São Paulo, que batia mais do que o time da promotoria. E tinha um árbitro que era egresso do sistema, que até a lateral ele invertia para a Defensoria. Então, em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo que nós fomos estreitando esses laços de amizade, eu fui crescendo a minha admiração pelo Geraldo Prado, professor, que, para mim, que sem favor nenhum, e eu acho que todos aqui concordam, é um dos maiores juristas que nós temos na atualidade no Brasil e que nos blinda. Eu até hoje, presidente, estive lá no Senado realmente falando lá por 10 minutos. Eu assisti terça-feira a audiência pública que houve, fiquei muito preocupado porque eu tinha 10 minutos, eu ainda ia falar depois que falaram Geraldo Prado, Simone Schreiber. Eu falei, bom, vai ser um desafio ainda grande, mas eu estou muito feliz, professor Geraldo, do IAB recebê-lo aqui hoje e para o lançamento do livro e para a palestra, e eu não vou me estender porque ninguém veio aqui me ouvir. Eu ouvi Vossa Excelência. Então, vamos, presidente Rita, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência e quero ouvir o Geraldo Prado. Lembrando que Márcia também é vice-presidente da SACERJ, diretora da casa. Carlos Eduardo Machado disse que ia tentar chegar, porque ele foi discutir o devido processo legal no Oriente. Ele foi na China, sei lá, China, Japão. Então, ele pede desculpas, é o nosso secretário-geral. Então, agora é com você, Geraldo.